Rapaziada, mais uma derrota do Vasco no Campeonato Brasileiro. Eu quero abrir o vídeo aqui já hoje aqui falando para vocês que é extremamente insuportável ser torcedor do Vasco da Gama. Você que não torce pro Vasco, agradeça por não ser vascaíno. Se vocês pegarem meu histórico aqui no canal, desde que comecei a fazer vídeos pro YouTube, eu nunca tive um momento de felicidade com o Vasco. Pelo contrário, foram só momentos de estresse, momentos de tristeza e parece um loop infinito sem fim. Todo ano é a mesma coisa que acontece com o Vasco. Deveria ser crime o que o time do Vasco faz com quem se diz torcedor. O Pedrinho, né, falou que era um crime quando tirou a 777 que eles estavam fazendo, porque estava afetando a saúde dos torcedores e tudo mais. E continua afetando muito a saúde dos torcedores. Não só o que a 777 faz, mas eu não vi até o momento atitude nenhuma do Pedrinho como presidente do Vasco. O que a gente vê hoje é o Vasco sendo mais uma vez, dizendo aqui a verdade pra vocês, a cadelinha do Palmeiras, a amizade entre Vasco e Palmeiras. É que eu quero deixar claro, não é nada contra o Palmeiras, mas sim contra o Vasco. No início do jogo tá lá o Pedrinho, que nem um bobão, trocando camisa com a Leila Pereira. Aí ela posta no Instagram, sorrindo, brincando, e o Vasco só tomando no cu, só se fudendo nessa amizade. Jogo após jogo. Mas, vida que segue, né? Nós temos que ser otários. Eu nasci pra ver o Carioca ser feito de otário e tá aí. O Carioca é feito de otário sim. Pra quem diz que não, o Carioca é malandro, tá aí. O Carioca é feito de otário. É inacreditável. Tipo assim, é surreal o que acontece. E ainda, você não sabe a indignação que me deu só de ver essa foto do Pedrinho com a Leila Pereira. Assim, eu achei um grande absurdo e mais um desrespeito à história do Vasco da Gama. Uma atitude que eu, se fosse presidente do Vasco, eu como vascaíno não teria essa atitude. Mas falando de futebol dentro de campo, só desgosto esse time do Vasco. O Álvaro Pacheco entra com a escalação completamente desregulada. Você vê que o cara não bate bem da cabeça para botar uma escalação com Rossi e David titular. O que você vai esperar nas pontas do Vasco? Nada. Galdames novamente joga os 90 minutos da partida. O jogador do Vasco que não sai de forma nenhuma dentro de campo, continua sendo titular. Você vê um Léo Pelé, um Eraso brasileiro, um zagueiro covarde, medroso. Eu volto a insistir pra vocês, é o jogador mais medroso que eu já vi vestir a camisa do Vasco. E aí no final do ano tá chorando, nos salvamos do rebaixamento, tá chorando porque foi rebaixado. Covarde, Léo, você é um zagueiro covarde, você não merece vestir a camisa do Vasco. Qualquer jogador do Palmeiras que chega perto do Léo, o cara bicava a bola pra longe, em momento algum tentava jogar. Ai, cara, eu tô ficando maluco já com esse time, mano. A porra até eu não suporto mais, rapaz. Ai. Léo é o zagueiro mais covarde que eu já vi vestir a camisa do Vasco, cara. Léo e Maicon, olha a que ponto chegou a nossa dupla de zaga. Léo e Maicon na zaga. Os zagueiros mais covardes e mais medrosos. Nem o Vasco, quando tinha Paulão e Eraso na zaga, os caras eram tão ruins quanto Léo e Maicon. Todo gol que o Vasco leva, o Maicon tá marcando ninguém dentro da área. Tem um cara livre sempre no segundo pau. Ele é cego, ele não consegue ver o jogador ali marcar. E o Léo tá indo pressionar o cara do passe, supostamente pressionar, que a bola sempre passa do Léo. Sempre passa do Léo. O Vasco tem o Puma como seu lateral direito. O Puma não poderia voltar pro Rio de Janeiro depois do jogo que ele fez hoje. O Puma não poderia retornar ao Rio de Janeiro depois do jogo que ele fez hoje com a camisa do Vasco. Quando o Puma tá de titular, a gente pensa que o Paulo Henrique é melhor. Quando o Paulo Henrique tá de titular, a gente pensa que o Puma é melhor. Na verdade, são dois perebas fracos da bola. Que não podem ser considerados jogadores de futebol. Aí ele entra com o Zé Gabriel de titular. O Zé Gabriel a gente já sabe, é isso, um jogador com grande deficiência na marcação, grande deficiência para passar, grande deficiência para fazer tudo dentro de campo. Galdames, um a menos, jogador invisível. Se eu não falasse pra você que o Galdames esteve em campo, você nem ia saber desse jogador invisível. E aí ele entra com 3 zagueiros, depois o Robert Rojas teve que sair do time. Mas com 3 zagueiros é aquilo, é um Vasco todo afundado, chamando o Palmeiras. Faz o gol em mim, Palmeiras.
por favor, o Vasco pedindo. O Vasco não joga com 3 zagueiros, o Vasco joga com 5 zagueiros. Porque o Lucas Piton e o Puma Rodrigues jogam como zagueiros, afundados lá atrás, não são alas. Quem sabe, entende de futebol o que é ala, isso não é ala, irmão. Isso são os zagueiros, o Vasco joga com 5 zagueiros. Um time covarde, medroso, que não representa isso aqui, não representa a história disso aqui. O Vasco era antes respeitado pelo Palmeiras, hoje não é. Hoje o Vasco é mais fácil do que você ganhar do Criciúma, irmão. Você hoje ganhar do Vasco é mais fácil do que ganhar do Criciúma, essa é a grande verdade. Ninguém respeita mais o Vasco da Gama. Aí ele coloca o Rossi, inútil. David, inútil, o jogo hoje que fez o David, pra quem se diz vascaíno, um cara com a preguiça que tava dentro de campo depois de tomar de 6 do Flamengo, é inacreditável. Aí eu entendo até o porquê o Álvaro Pacheco não tinha colocado ele no outro jogo. Se era assim que ele tava treinando, preguiçoso, não volta pra marcar, perdeu todas as jogadas pro Marcos Rocha, todas as jogadas esse cara perdeu pro Marcos Rocha, é mais um que não pode mais vestir a camisa do Vasco, manda pra MLS, manda pra puta que pariu. Quer se dizer que é vascaíno? Honra a porra da camisa dentro de campo. Não fica andando em campo, caralho. Tem torcedor vendo, porra. E aí, Verratti, porra, dá pena do Verratti. Corre o jogo todo, se esforça, tenta, mas joga sozinho. E aí o Palmeiras faz 1 a 0 no Vasco com uma grande facilidade, né? O Palmeiras massacra o time do Vasco, bota o Vasco contra as cordas e o tempo todo é finalização de média a longa distância e muito cruzamento para dentro da área. É o Léo praticamente perdendo as bolas de cabeça pro Rony com 1,67 m de altura dentro da área, colocando pressão no Léo, nosso zagueiro de 1,81 m, e no Maicon, nosso zagueiro de mais de 1,90 m, e o Rony pequenininho botando pressão nesses caras. Essa é a zaga do Vasco. Essa é a zaga porca que tem o Vasco da Gama. O Vasco leva o primeiro gol. Como é que o Vasco leva o primeiro gol? Daquela forma, né? O Léo fingindo que marca, o Maicon fingindo que marca, todo mundo fingindo que marca e levando o primeiro gol. O Estevão amassando o Lucas Piton na lateral esquerda, amassando a cobertura do Léo e de qualquer outro que tivesse, parecia que não tinha ninguém marcando. Eu falo isso com vocês aqui há algum tempo, o Vasco, os jogadores do Vasco são os mais fáceis de ser driblados no mundo, não é no país, é no mundo. É a pior marcação do futebol mundial. Se você colocar um time amador pra jogar contra o Vasco, vai conseguir driblar esses vagabundos que vestem essa porra dessa camisa do Vasco. E aí tem a substituição, né? O Robert Rojas sai, o Vasco tava perdendo, mas não muda nada. O Esforza entra muito mal no jogo. O Esforza entra no jogo com desrespeito à camisa do Vasco. Entra mole. Entra mole em campo. Tanto que o segundo gol que o Vasco leva no segundo tempo é erro do Esforza. É o Esforza jogando mole. É o Esforza, ó, se errar, tá ligado? Você não vê sangue nos olhos, você não vê garra, você não vê vontade no jogador. Você não vê o jogador com tesão dentro de campo de estar defendendo a camisa do Vasco. Você não vê isso nesse time do Vasco. E aí, no segundo tempo, ele coloca o Adson. E assim, eu fico me perguntando como é que o Adson é reserva no time do Vasco. Tem 2 jogadores no Vasco e tem muita raça, jogadores de linha do Vasco, são o Adson e o Verratti. O Adson é melhor tecnicamente do que nossos outros pontas, mas muito melhor, mais consciente, consegue fazer um passe, consegue fazer uma tabela. E tem muito mais raça, tem muito mais vontade, muito mais entrega do que os nossos outros pontas que sempre estão na frente do Adson. E eu penso, cara, será que o Adson treina tão mal, mas quando chega no jogo, por que ele é tão superior aos outros, nossos pontas? É uma pergunta que fica. Por que o Álvaro Pacheco não começou o jogo com o Adson? Porque ele preferiu colocar o David e o Rossi. E aí, o Palmeiras faz o seu segundo gol, na falha, já no segundo tempo. No primeiro tempo o Vasco foi completamente amassado pelo Palmeiras, praticamente não ameaçou. E aí no segundo tempo, o Vasco tenta se assentar um pouco mais, mas aí o Esforza marcando com pensamento, né? Marcando com sono. E a mesma jogada, Estevão na linha de fundo, o Léo finge que marca, o Maicon finge que marca, e o gol parecidíssimo com o gol do Gabigol, é o 6º gol do Flamengo, e o Rony faz o gol, aí 2 a 0 Palmeiras. E aí quando o Vasco tenta reagir no jogo, o Vasco tem um lance, uma sequência ali pequena de lances no qual consegue recuperar a segunda bola, no qual consegue colocar o Palmeiras contra as cordas. E o nosso querido árbitro Ramon Batebel, eu não tô aqui chorando de arbitragem, porque eu achei que o resultado da vitória do Palmeiras foi extremamente justa.
Mas, no momento que o Vasco tenta reagir no jogo, que o Vasco parece o primeiro gol no jogo, o árbitro Ramon Batebel dá uma falta do Verratti em cima do Murilo, anulando o gol do Vasco, uma falta que não seria dada em nenhum local do mundo, só aqui no Brasil, sabe? Esse lance nem é chamado para revisão. E aí eu quero pontuar esse lance para vocês, porque, tá bom, você que vai falar que foi falta, que era para ser anulado o gol, no 4-3 do Palmeiras em cima do Botafogo, no quarto gol do Palmeiras, tem um empurrão em cima do jogador do Botafogo muito parecido. E não foi dado falta, o gol não foi anulado. E aí é o que eu falo pra vocês, dependendo da camisa, o gol é anulado ou não. Dependendo da camisa. Anulou o do Verratti, eu quero ver o critério até o final do campeonato para todos os gols que tiverem esse encostão. O Verratti encosta no jogador e o jogador se atira no chão. Eu quero ver se vai ser anulado, eu quero ver se vai ser marcado falta em todos os lances, porque tiveram vários lances de choques mais fortes fora da área que o árbitro não deu falta, uma total falta de critério. E aí, eu não sou vidente, eu não sei o que aconteceria ali depois, se o Vasco conseguiria o empate. Era muito difícil, mas um gol dá uma sobrevida pro time, pode dar uma energia diferente. E aí você vai me falar, mas depois também anulou o gol do Palmeiras pela falta. Mas, olha o contexto completamente diferente. Ali você mata a chance de reação do Vasco no jogo. O terceiro gol do Palmeiras pro segundo dá no mesmo. Ele só anulou de fato aquele gol, que eu achei muito mais falta, né? Realmente, porque o Zé Gabriel consegue ganhar a bola, bota debaixo das pernas do jogador do Palmeiras, que só pega na perna do Zé Gabriel. Ele só anulou aquele gol pra falar, tô compensando que eu também anulei o do Vasco. Mas circunstâncias totalmente diferentes. O Palmeiras já tava com a vantagem, era o Vasco buscando reagir. E aí o Vasco é prejudicado pela arbitragem. E aí eu quero ver se o nosso presidente, que foi passivo com o Léo, com o Mário, com o Galdames, com tudo que aconteceu dentro ali de campo no jogo contra o Flamengo, vai ser passivo também com a arbitragem. Eu quero ver. Porque é uma passividade. No Vasco tá tudo bem, né, cara? No Vasco tá tudo bem. Então é um time de jogadores que fingem serem jogadores dentro de campo. Um time de pessoas que desrespeitam a nossa instituição, jogo após jogo, falta de vontade, sabe? O que mais me indigna às vezes é ver falta de vontade, é ver falta de caráter, é você ver os jogadores com medo. Porque se você tá com medo, por que tu não chega no técnico? Pô, eu tô com medo, não me escala. É melhor, cara, é melhor, seja verdadeiro. Mas não chega em campo e faz o que vocês fizeram. É, sem sombra de dúvidas, o time mais covarde da história do Vasco da Gama. Esse é o time mais covarde da história do Vasco da Gama. Pode não ser o pior tecnicamente, mas é o time mais covarde. E digo mais, caminha a passos largos para mais um rebaixamento. Da forma que tá, se o Pedrinho não contratar, se não reforçar, tira dinheiro da puta que o pariu, porque você é o presidente do clube, e foda-se, dê o seu jeito e traga reforços pro Vasco da Gama. Você bateu no peito, assumiu a bronca, agora traz reforços pro Vasco. E agora o cobrado vai ser você. O cobrado seria 777. Eu sei também que eles não vão fazer porra nenhuma, que eles estão pouco se fudendo. Mas você, que se diz vascaíno, represente os vascaínos. Era pra tu chegar no vestiário hoje, Pedrinho, e cobrar esses jogadores. Cobrar de fato. Falar, Esforza, que porra foi aquela? Tu tá achando que tu tá na Argentina, seu filho de uma puta? Tu tá jogando no Vasco, cara. Tá jogando no Vasco, tu vai entrar com essa moleza, tu não vai mais jogar. Quer acabar com a tua carreira? Quer ficar pra sempre no banco? Ok, é um ativo do Vasco. Tu quer ficar pra sempre no banco? Entrar com essa moleza, depois dos 6-1 que tomou do Flamengo, e ceder esse gol pro Palmeiras, irmão, tá representando mais de 15, 20 milhões de torcedores. E tu tá brincando assim em campo? É sacanagem. É sacanagem. O que vocês estão fazendo com a torcida do Vasco? Ó, volta aqui a repetir. O que esses jogadores do Vasco, o que o presidente do clube, o que o Felipe, que é o coordenador técnico, o Álvaro Pacheco, que todos vocês, Pedro Martins, incluo todos vocês, 777 também que participou disso, é um crime. O que vocês estão fazendo com a torcida do Vasco é sacanagem. Vocês estão fazendo o torcedor do Vasco ficar maluco da cabeça. Ninguém mais suporta. É um estresse absurdo. É gente quebrando a televisão, é gente se machucando, é gente passando mal. Vocês estão caminhando para uma tragédia acontecer com torcedores do Vasco. E depois que acontecer, não digam que não foram avisados. Vocês estão caminhando para ter torcedor realmente morrendo do coração, para ter torcedor passando mal também no hospital. Vocês estão caminhando para isso.
Vocês têm uma responsabilidade do caralho. Vocês não sabem como gerir isso. Todos vocês, jogadores, vocês não sofrem com nada comparado ao que sofre o torcedor. Vocês estão aí, vão estar amanhã chegando de carrão de luxo, com dinheiro no bolso, casarão, família, né? Tudo. O torcedor que vai se fuder amanhã. A gente que tem que saber como vai pagar as contas. E tem que ainda pensar na porra desse time, porque quem ama o time é a gente, não são vocês. Só o torcedor que toma no cu. É só o torcedor do Vasco. Vocês são uma cambada de filho da puta, pelo que vocês estão fazendo com o torcedor. O que vocês fizeram eu passar hoje de estresse com esse time, você... Cara, tudo bem, beleza. Vocês estão fazendo o torcedor do Vasco. Eu falo aqui pra vocês, eu nunca me estressei tanto com um jogo do Vasco como hoje. Foi mais estressante do que o jogo que eu vi no Maracanã lá pessoalmente contra o Flamengo, cara. Eu nunca me estressei tanto, porque, sinceramente, eu esperava uma postura diferente desse time. O que vocês estão fazendo com o Vasco é sacanagem. O que vocês estão fazendo com esse time é sacanagem. Mano, vocês não representam o Vasco da Gama, vocês não representam, sai todo mundo, cara. Eu não queria mais nunca mais ver a cara de nenhum dos jogadores do Vasco, desses daí. Nunca mais queria ver a cara de vocês, mano. Na moral. Nunca mais. David hoje, cara, mano, que sacanagem. Foi uma sacanagem o que o David fez hoje com o torcedor do Vasco, rapaziada. Foi uma sacanagem. O tanto de bola que ele perdeu pro Marcos Rocha, irmão. E aí o Vasco ainda teve chance de largar na frente, né, cara? Mas aí ele já deu impedimento do Verratti. É o famoso perigo de gol, mano. Ai, ai, olha o impedimento que o Bandeirinha ia marcar. Mano, eu já tô ficando maluco, eu sei, com esse time. Mas olha o impedimento que o Bandeirinha ia marcar. Meus amigos, é o famoso perigo de gol. Olha isso aqui, irmão. Olha o impedimento que ele ia marcar. Já deu perigo de gol, né? Ó, tá chegando perto do gol. Vou apitar aqui já. Ai, ai. Meu Deus do céu. Ai. Quem achou que o Rossi ia acertar esse chute? Ninguém, né, cara? Eu já sabia que ele ia chutar pra fora. Tu finge que joga e eu finge que acredito, Rossi. E aí, todo mundo já via que era questão de tempo o gol do Palmeiras. O torcedor do Vasco já sabia. O torcedor do Palmeiras, todo mundo já sabia que era questão de tempo. E aí, ó, vamos lá. Olha a vergonha. Esse gol do Palmeiras surge de uma covardia do Maicon. Era uma jogada lá no ataque do Vasco. Uma jogada de bola parada. Ele tinha a opção do David livre pela ponta. Ele alçou a bola pra área. Não, ele entregou nas mãos do goleiro Everton. Que não tem o vídeo aqui. Ele entregou nas mãos do goleiro Everton. E o Everton ligou rapidamente o contra-ataque do Palmeiras. E aí o Vasco todo desorganizado. Já é desorganizado quando tá organizado. Por culpa do Maicon, covarde, com medo de fazer um passe um pouco mais difícil e errar. Entregou a bola pro Palmeiras. Fez o Vasco levar o gol. E aí, o Léo, cena clássica. O Léo travando o jogador do Palmeiras, né? O Léo, tu tá travando o jogador do Palmeiras, né? O Léo que não trava ninguém, como sempre. Mano, é sempre... Todo jogo é a mesma vagabundagem, irmão. E aí, o gol do Piquerez. O lateral dos caras aparece dentro da nossa área pra marcar o gol. 3 zagueiros, 2 laterais, 3 volantes e o Vasco leva um gol de dentro ali da área, né? Caralho, irmão. Irmão, não... E aí já era questão de tempo também pro Palmeiras fazer o seu segundo gol. A vitória do Palmeiras foi merecida, apesar das reclamações de arbitragem e tudo. A vitória do Palmeiras foi merecida. Os caras jogaram muito mais do que o Vasco e mereceram a vitória. E aí o jogo vai pro segundo tempo. E o Vasco, em vez de atacar, continua o mesmo passivo na marcação. Tudo bem, esse lance aqui foi falta? Não sei. O Sforza tocou primeiro na bola, depois pegou no Estevão, mas ok, né? Cobrança de falta do Rafael Veiga, a bola vai por cima. Esse lance aí que não foi nada, que o juiz inventou uma falta do Sforza, né? Esse lance aí ser considerado falta, ainda mais falar que isso aqui é cotovelada, é um absurdo, irmão. Isso aqui é um absurdo. E aí o Sforza dorme. E de novo, olha aqui, olha que coincidência de novo, né? O Léo fingindo que tá bloqueando.
O Maicon marcando ninguém. Olha isso, é óbvio que o passe vai ser aqui, ó. Caralho, 2 gols, vovó. É inacreditável. Irmão, caralho, é o pior time do futebol mundial esse do Vasco. E marcando, então, é pior do que Trapalhões. Eu me arrisco a dizer, eu falo pra vocês que essa zaga é pior do que Paulão e Eraso, porque é pior do que Paulão e Eraso, irmão. Caralho, que desgraça de zaga. Olha o esforço marcando. Parece uma criança marcando, irmão. Olha a marcação do Vasco. Cara, isso não existe. Em nenhum lugar do mundo existe uma marcação tão ruim com conta do Vasco. E entra jogador, sai jogador e é a mesma coisa, cara. Parece que é uma praga que jogaram nesse time. Caralho. E aí no lance que seria... Esse aqui foi o lance anterior. Foi o que eu falei com vocês. O Vasco teve uma sequência boa de lances. Primeiro, essa bola aqui do Adson. O Adson ser banco desse time do Vasco é uma sacanagem o que fazem com ele. Ele coloca na cabeça do Verratti quase esse gol do Vasco, grande defesa do Everton. E em sequência, olha a falta que o juiz dá. Vê se isso aqui não é mau caratismo. Ele tá olhando, olha, ele tá olhando o lance. É por isso que lá na Europa não chamam isso pra revisão. Porque ele tá olhando, ó, ele tá olhando o lance. Ele vê tudo que acontece dentro da área. Ele vê, na percepção dele ali, o mano na hora, que não houve nada. E aí o gol do Vasco sai. Ele vai lá, dá o gol e tudo mais. E aí o VAR chama, que já tá fora do protocolo, pra ele, só pra anular. Irmão, isso aqui em lugar nenhum do mundo é falta, cara. Isso não existe ser marcado falta, cara. Cara, mano, olha, por esse ângulo daqui, é uma sacanagem. E se eu ver Vascaíno falando que isso aqui foi falta, irmão, tem que ser muito baba-ovo, realmente. Caralho, irmão. Irmão, como que isso é falta? O juiz tá vendo em tempo normal que isso não é nada, isso é contato normal de área. E aí é o que eu falo pra vocês. Teve um lance lá em Botafogo versus Palmeiras que teve um empurrão muito mais claro do que esse e que não deram falta. Por que agora foi falta? Por quê? Por quê? Questiona, Pedrinho. Questiona, caralho. Mostra os 2 lances. Caralho, olha isso. Ah, mano. Ah, mano. Aí, claro, vai querer passar em câmera lenta e assim vai falar, nossa, não, mas teve o contato. Cara, mas é contato de falta. É contato. Irmão, ele encosta no jogador do Palmeiras, o jogador do Palmeiras se joga. Tipo assim. Um puta absurdo, irmão. Ah, mano, tu marcar falta nisso, convenhamos. E aí, é o que eu falo com vocês. É um lance, porra, beleza, o Vasco tava jogando nada. Mas vai que o Vasco, porra, tá ligado? Depois daquele lance ali, dá uma engrenada, dá uma pressãozinha e empata o jogo. O time viveu um momento bom na partida. E aí quando ele anula esse gol aqui do Palmeiras, foi tipo, anulei lá, vou anular cá. Só que nesse lance aqui, realmente, houve a falta. Não foi uma faltaça, mas houve a falta. E o Vasco ia levar o mesmo gol de novo. Esse é o terceiro gol igualzinho do Palmeiras, ó. Ultrapassagem, vovó. O Léo. De novo o Léo, ó. De novo, terceira vez. O Léo fingindo que tá interceptando o passe. Ai, ai. E aí ele vai anular o gol por falta, né? Isso aqui realmente foi falta. Porque, olha, o Aníbal Moreno, ele não toca na bola. A bola passou, o Zé Gabriel vai e fica o pé dele no Zé Gabriel. E é falta, derrubou o Zé Gabriel. E aí depois a continuidade da jogada. Mas esse lance aqui não tem uma grande interferência. Sabe por quê? É um lance... Pô, o Palmeiras vai fazer 3. Vai mudar o quê? Já tava 2. Agora o Vasco não vai fazer 1. Tava 2. Porra, e talvez equilibrar mais o jogo. Mas parabéns, Ramon Bate-Abel. Eu não vou nem te culpar pelo resultado. O Vasco realmente mereceu perder e é isso. O time mais vergonhoso da história do Vasco. Cambada de vagabundos. Isso que está acontecendo dentro de campo. Vocês não representam uma cruz de malta. E Pedrinho, se você é vascaíno, tome uma atitude pelo Vasco. Mostre que você é Vasco de verdade. Você sabe o que foi o Vasco. Até mais do que eu, porque eu sou muito mais novo do que você. Eu não pude pegar os tempos de glória do Vasco, mas você pegou, você jogou. Fui.